Muito bem, nosso tema de hoje está ali, seja apoio. Que foto bonita, né? Não põe o texto, ainda volta na imagem, por favor. Para eu. Veja só essa imagem, que troféu maravilhoso é esse. Quem não quer viver esse troféu na sua vida, na sua família, que a sua família vença? Mas muitas vezes a gente não vence porque está faltando apoios, não é isso? Está faltando os apoios. Quem é o braço desse troféu? Quem é que segura? A gente quer vencer, mas de que forma vamos vencer? Pensando em família, pensando como igreja. Tem uma imagem aí, a primeira imagem que eu coloquei aí, como é que você veria a sua vida familiar? Quem já brincou disso aí de quebra de braço? Quem já brincou disso? Ninguém? Ah, tem uns. Quem já ganhou? É mesmo? Ok. Tem uma outra brincadeira que a gente faz também, ou pelo menos fazia, né? Que é o cabo de guerra. Quem já brincou disso? Isso é bom demais. Agora, esse negócio, imagina na família, né? Na vida familiar, numa equipe, na empresa, na igreja, quando a gente está, na verdade, quebrando braços ou fazendo cabo de guerra um com o outro. Como é que seria isso? Será que, quem é que vai vencer nesse negócio? É assim que tem que funcionar? Ou ser, como nós vimos no tema, ser apoio? A gente poderia pensar, pode deixar em imagem isso, poderia pensar, antes da gente ir para o texto bíblico, que nós podemos ser vários tipos de pessoas, pensando na nossa família, pensando nos nossos relacionamentos de amizades, pensando na vida profissional, pensando na nossa vida como igreja, como família espiritual. Tem aquela pessoa que gosta de ser o tipo sanguessuga, né? O que você entende assim do seu sanguessuga? Aquela pessoa parece que é um sanguessuga, que ela só quer ver a nós, né? Ela só suga. É aquele colega de trabalho que não faz a parte dele, está sempre escorando em você. Ou aquela pessoa está sempre necessitada, está sempre buscando ajuda, me ajuda. Ela nunca faz nada, ela nunca se doa. Tem aquele sanguessuga, mas tem aquele doador também. Tem aquele tipo de amigo que é o sanguessuga, que só está com você para a hora boa, né? Só está com você quando vem a nós, querendo sugar. Tem tipo de pessoa, eu costumo dizer, principalmente na vida espiritual, que é o tipo camaleão, né? O camaleão é aquele que vai se ajustando em cada cor, né, para se esconder ali, né? Mas é interessante que no meio, pega na vida espiritual, a gente pode fazer o quê? Você vai ser um camaleão, você está num grupo tal, você defende uma ideia, você está no outro grupo, você defende outra ideia, você nunca tem uma identidade adequada. A Bíblia nos chama a ser ovelha, o animal, né, que é a figura bíblica para a vida cristã, para o discipulado cristão, não é o camaleão, é a ovelha frágil, mas que é guiada pelo pastor, que ouve a orientação do pastor. Uma outra coisa que a gente pode pensar, existe tipos de gente muito maldosas neste mundo, sim ou não? Existe gente má, que tem coragem até de matar por inveja. Não é terrível isso? Existe maldade nas pessoas, mas existe também pessoas boas, bondosas, de tão grande coração, que faz coisas que a gente nem não consegue acreditar. Então, que tipo de pessoa que a gente tem buscado ser na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos em geral? Tem tipo de gente que é muito falsa, sim ou não? A aparência de ovelha, mas a alma do diabo, de lobo. Sim ou não, gente? O sim foi assim, né? Todo mundo. E às vezes até a gente, se não se cuidar, a gente está fazendo o quê? Qual o papel? De ser o falso ou de ser o verdadeiro? Né? Tem tipo de gente que é a dona da verdade. Nos relacionamentos ela está sempre com a verdade. Na vida familiar é assim, é isso e pronto, ela está com a verdade. Ou a gente vai buscar ser aquele tipo de gente humilde, que aprende a ouvir o outro, que ouve a opinião do outro, que não quer ter a razão em tudo. Então, introduzindo dessa forma, pensando um pouquinho no tipo de pessoas que a gente deve ser, no que a gente está buscando de ser apoio, para realmente viver esse troféu, viver as vitórias de Deus na nossa vida. Eu quero conversar com você então sobre esse texto, pensando nisso, como ser essa pessoa que é apoio.
não é um sanguessuga, não é um falso, não é um destruidor, não está pensando somente em si, mas quer ser um apoio para a sua vida familiar, para a sua igreja, para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional. Então aí eu quero convidar você a ler Êxodo 17, versículo 8 ao 16. Encontraram, sim ou não? Nem sim, nem não. Vou esperar um pouquinho para você abrir a Bíblia. Você de casa também, abra aí o texto bíblico, a Escritura Sagrada, para a gente ler juntos. Encontraram? Amém. Porque diz assim a palavra de Deus, versículo 8 ao 16. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Como ser essa pessoa apoio? Esse tipo de gente que é um apoio na sua família, nos seus relacionamentos, na sua igreja. Esse tipo de gente que é suporte. Primeiro lugar que a gente vai aprender com esse texto bíblico aqui é: enfrente seus desafios. O versículo 8 diz: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Primeira coisa que a gente tem que fazer: enfrente os seus desafios. Gente, lutas fazem parte da vida, sim ou não? O que está acontecendo aqui? Lá vem os amalequitas atacar os israelitas. Luta faz parte da vida. Outra coisa que a gente vê é que elas surgem de surpresa, como diz o texto aqui. Sucedeu que os amalequitas, eles tinham acabado de passar lá pela situação da rocha, que faltou água. Deus vem, manda Moisés tocar na rocha, e o povo reclamando. E aí passa um tempinho, melhorou a situação, lá vem outra luta. Não é isso? Lutas fazem parte da vida e elas vão surgindo de surpresa. Eu costumo dizer que às vezes elas vêm de mão dadas cantando aleluia. Agora a gente vai, agora a gente vai. Parece que vem tudo junto, né? Nunca acontece separado para pegar a gente com mais resistência. É impressionante. Mas tem um detalhe também: por que surgem essas lutas? Porque existe o mal e os seus seguidores. Está aqui: os amalequitas vieram atacar os israelitas. Os amalequitas, descendentes de Amaleque. Gente, em toda a Bíblia você vai ver esse povo como um povo mau, sempre perseguindo o povo de Israel, querendo destruir o povo de Israel. A palavra Amaleque, inclusive no dicionário, é maldição. É gente que vem para tentar te destruir sempre. Sabe o que é interessante aqui? Que a gente vê nesse texto também, que eles foram exterminados. Deus destruiu os amalequitas. Sabe por que surge problema? Porque temos lutas neste mundo? Porque existe um ser rebelde, que é Lúcifer, que é o diabo, que é mau. Sabe por que existe problema neste mundo, luta neste mundo? Porque existem seres humanos que se rebelaram contra Deus, que pecaram contra Deus e abriram a porta para o pecado, e o pecado deu origem a mal e sofrimento sobre a nossa vida. Então a gente precisa enxergar isso, que nós temos desafios a serem enfrentados.
Desafios externos, internos, desafios espirituais, desafios profissionais, desafios de saúde, desafios inclusive existenciais. Só por existir na terra, nós já temos um grande desafio: enfrentar o sofrimento. E não foi Deus que criou o sofrimento. O sofrimento é originado do pecado humano, junto à sua aliança com Satanás, com a maldade, com o maligno. É por isso que existe males. Mas pensando no contexto familiar, existem pessoas ao seu redor que buscam destruir tua casa, tua vida, teu casamento. Você solteiro, existem pessoas que buscam te destruir. Você profissional, existem pessoas lá que buscam te destruir, que têm inveja de você. São os amalequitas, são os amaldiçoados. Então eles surgem, problemas fazem parte da vida. E o que é que a gente tem que fazer? Fugir, enfrentar os nossos desafios. Amém, gente? Como o Regis gosta de dizer, o não a gente já tem. Né? O Regis sempre usa essa expressão: o não a gente já tem, vamos tentar, vamos tentar. E essa é a grande verdade. Na vida, o não a gente já tem, é o que a gente tem de certo. O que a gente tem que fazer agora é correr atrás do sim, correr atrás das possibilidades, enfrentar cada desafio. E existem desafios de todos os tipos. Às vezes você está buscando ser a pessoa de apoio, você está enfrentando lá, seja no seu trabalho, até mesmo na sua casa, nos seus relacionamentos, pessoas que estão vindo como os amalequitas, tentando infiltrar e destruir sua casa, sua vida. A gente pode pensar também, gente, sobre os problemas, os desafios. Quando você era solteiro, quem é casado aqui? Os casados, levante as mãos. Quando você era solteiro, você tinha problemas ou não tinha? Desafios ou não tinha? Terríveis, não era? Aí depois que casa, sabe o que acontece? O problema é o casamento, não são mais os desafios. Era solteiro, tinha problema, aí casa, agora a culpa é do casamento. Não. São os desafios, os problemas que nós temos, e nós temos que aprender a enfrentá-los e tratá-los. Amém ou não amém? Como diz lá em João 16:33, foi o próprio Senhor Jesus dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Seja apoio, enfrente os seus desafios, não fique jogando a culpa nisso ou naquilo, porque luta existe, problema existe, mas independente de onde ele vem, uma coisa é: nós vamos enfrentar isso em nome de Jesus. Amém, gente?